Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma TPC de unidades curriculares e a gente está trabalhando aí com ciências humanas e matemática. Do mapa, né, quem divide e multiplica, tá bom? A nossa unidade curricular desse semestre é Números Também Importam. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as habilidades da formação geral básica e dos eixos estruturantes dessa unidade. Mas antes de começar, né, queria lembrar que eu sou a Gisele Teles, aí formadora EFAP, e hoje eu estou com uma blusa de alcinha roxa, lilás, florida, uma calça jeans e uma sandália. Tenho a pele clara e estou de rabo de cavalo. Eu vou apresentar essa formação aí para vocês hoje em conjunto com o formador Vanderlei Oddi. Bem-vindo, Vanderlei. Bom dia, professores e professoras, boa tarde ou boa noite, independente do horário que vocês forem assistir. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, sou professor de matemática da rede e formador EFAP. Farei minha audiodescrição, sou um homem branco, 1,77 m, cabelos, faço uso de cabelo preto e bigode, uso óculos com armação preta, estou usando uma camiseta polo com listras verticais no tom de cinza, calça jeans e tênis preto. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa formação das unidades curriculares, ok? Gi? Ok, Vanderlei, mas as suas listas são horizontais, exatamente, não são verticais. Perdão, retomando aí, verticais, né? Muito bem. Muito bem, então, Vanderlei. Agora nós temos aí os objetivos... Não, peraí. Antes dos objetivos, eu queria só dar um minutinho, pessoal, para vocês pegarem o diário de bordo, tá bom? Para a gente anotar aí algumas coisas importantes que a gente vai falar hoje. Então, produção, um minutinho, por favor. Isso. Muito bem, agora nós vamos aos objetivos da pauta de hoje, que é apresentar e compreender a estrutura da unidade curricular 1, Números Também Importam. Compreender a importância das habilidades da formação geral básica e dos eixos estruturantes de cada componente da unidade curricular 1 e como trabalhar de maneira a aprofundá-las, né? O percurso da pauta de hoje para relembrar o novo ensino médio, sempre importante aí, relembrando aí o novo ensino médio, né? Falaremos também dos referenciais, né, dos itinerários formativos da unidade curricular 1, Números Também Importam. Nós vamos falar da estrutura dessa unidade curricular, das habilidades, dos eixos estruturantes. Muito importante esses tópicos aí, estrutura, habilidades e os eixos estruturantes. E depois nós vamos praticar, né? O desdobramento, depois o saiba mais, as dúvidas e avaliação e vamos concluir a nossa formação com as referências bibliográficas. E o novo ensino médio, Gisele? Então, pessoal, o novo ensino médio, Vanderlei, né, e professores, a gente sempre retoma aqui, né, para a gente lembrar onde que a gente está aí nesse percurso do novo ensino médio que começou a ser implementado aí nas escolas, né, o ano passado.
Então, no slide a gente tem aí para vocês darem uma olhadinha que na primeira série do ensino médio, né, a gente tem aí a formação geral básica, né, que é a maior parte aí do tempo, e aí a gente tem alguns componentes já dos itinerários formativos do novo ensino médio, que no caso são os componentes do Inova, eletivas, projetos de vídeo e tecnologia. Na segunda série do ensino médio, a gente continua tendo a formação geral básica, que são os componentes aí que a gente já está acostumado, né? História, geografia, português, matemática, enfim. E os itinerários formativos acabam sendo formados não só pelos componentes do Inova, mas por 2 unidades curriculares. A unidade curricular 1, que é trabalhada ao longo do todo o primeiro semestre dessa segunda série, e a unidade curricular 2, que é trabalhada aí ao longo do segundo semestre, tá bom? E a terceira série do ensino médio, que a gente vai implementar aí o ano que vem, 2023, a gente tem aí mais unidades curriculares. São 2 unidades curriculares no primeiro semestre e 2 unidades curriculares trabalhadas no segundo semestre, tá bom? Então a gente está na unidade curricular 1, né? Tem aí até uma flechinha para indicar, né, para vocês, que é, no nosso caso, números também importam, né? Que é a unidade curricular que trabalha ciências humanas e matemática. O professor Vanderlei falou, né, que ele é da área de matemática e eu já adianto para vocês que eu sou da área de ciências humanas, professora de geografia da rede, tá bom, pessoal? Dando continuidade, então, a gente tem que hoje a gente vai trabalhar as habilidades, correto? As habilidades tanto da formação geral básica quanto a dos eixos estruturantes que existem aí nessa unidade curricular. E a gente vai estar alinhado aos referenciais aí, dos itinerários formativos, que a gente tem no próximo slide. Esses referenciais, ele tem alguns objetivos específicos, que estão todos aí na tela para vocês, e hoje a gente vai focar em 2 desses objetivos que estão em azul escuro aí para vocês na tela, que é o primeiro objetivo, aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, as áreas de conhecimento e ou a formação técnica e profissional, e a gente consegue fazer esse aprofundamento com base em todas as habilidades que os alunos desenvolveram ao longo da formação geral básica, nos componentes de geografia, sociologia, filosofia, matemática, física, enfim. A gente aprofunda eles aqui nos itinerários formativos e a gente também, nesses itinerários, consegue desenvolver as habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, no trabalho ou na vida. Então, os itinerários, eles trazem também atividades práticas, pessoal, que os estudantes conseguem aplicar depois na realidade, certo? Essa é a ideia dos itinerários, aprofundar o que já foi desenvolvido na formação geral básica e desenvolver habilidades aí que vai ser muito útil, principalmente no mundo do trabalho. Essa é a ideia, tá bom? A gente tem os outros objetivos, que é relacionado aí à formação integral dos estudantes e aos valores, né, universais, como ética, liberdade e tudo mais, mas esses a gente vai focar em um outro momento. Hoje a gente vai focar nas habilidades, tá? Como desenvolvê-las nesses itinerários formativos, na nossa unidade curricular. Então, a gente tem aqui no próximo slide uma explicação, né, retomando para vocês que o nosso mapa, né, o material de apoio aí ao planejamento, né, dos itinerários, quem divide e multiplica, ele é composto por 6 unidades curriculares. Hoje, a gente está trabalhando com a unidade curricular 1 e a gente vai trabalhar com essa unidade curricular 1 ao longo desse semestre todo, tá? E essa unidade, ela é dividida, subdividida aí em 5 componentes, né? Componentes curriculares, que tem esses nomes que a gente está se familiarizando agora. Então, componente 1, ele chama-se população em índice, é focado aí mais principalmente na matemática e tudo mais. O componente 2, reflexões sobre o poder do contrato social às redes, relacionado mais às ciências humanas, assim como o componente 3, 4 e 5. O 3, demografia e investigação das populações humanas, que puxa aí um pouquinho para a geografia, né? Componente 4, trabalho, política e pensamento econômico. E o componente 5, mudanças sociais, demografia e trabalho, tá bom? Então, são esses os nossos componentes. Cada componente é dividido aí em 5 atividades
E hoje a gente vai trazer para vocês como que está estruturado cada um desses componentes. A gente vai trazer um exemplo, né, e mostrar para vocês aí o que tem especificamente aí em cada um desses componentes, como se dá as habilidades dentro deles, tá bom? Certo, Vanderlei? Certíssimo, Gisele. Agora nós vamos aí mostrar, descrever aí como essa unidade curricular 1, ela se apresenta, né? Os números também importam. Nós temos aí o primeiro box, que é o que mostra, né, a duração dessa unidade curricular. Ela é constituída aí de 30 horas, ela é distribuída em 2 aulas semanais. Quais os professores, né, que podem lecionar essa unidade curricular, né? Os professores de matemática ou física, né? No box de número 2, nós temos aí as informações gerais dessa unidade curricular. No box 3, tem os objetivos de conhecimento, né? Nesse caso da população em índices, ela vai focar aí nas funções, né, nos gráficos relacionados a dados demográficos, índices, né, taxas e coeficientes relativos a populações e indicadores socioeconômicos. No box de número 4, nós temos aí as competências da formação geral básica 1, 2 e 4, ou seja, nessa unidade curricular nós temos aí as habilidades a serem aprofundadas, né? Que são 3 habilidades. Elas são a M13 MAT 104, a M13 MAT 406 e a EM13 MAT 202, ok? E o box de número 5, Gisele? O que nós temos aí no box número 5? No box de número 5, a gente vai trabalhar especificamente, pessoal, com as habilidades dos eixos estruturantes, que é uma novidade, né? A gente está acostumado aí com essas habilidades da formação geral básica, que o Vanderlei trouxe pra gente. E aí a gente vai entender um pouquinho mais pra frente aqui como que a gente trabalha aí essas habilidades dos eixos estruturantes. E por fim, o box 6, ele são exatamente aí os eixos estruturantes que a gente aprofunda aí nessas habilidades, que é a investigação científica, os processos criativos, o empreendedorismo e a mediação e intervenção sociocultural. A gente vai ver que esses eixos estruturantes, eles aparecem ao longo das atividades de cada componente curricular no mapa, tá bom? E é isso que a gente vai compreender um pouquinho melhor, passo a passo. Agora a gente vai ver esses boxes um pouco mais detalhados nos slides, certo, Vanderlei? Certo, Gisele, muito bem. Agora nós vamos pegar um componente curricular de número 2, cujo tema são reflexões sobre o poder do contrato social às redes, né? Então, ele também tem uma duração de 30 horas, são 2 aulas semanais. Quais os professores aí que podem ministrar esses componentes? Os professores de filosofia, história ou de sociologia, ok? Partindo aí para a próxima informação, as informações gerais do componente. Nós temos um outro componente aí, que é o componente de número 3, que é demografia e investigação das populações humanas, ok? Nesse caso, ele traz a introdução, informações gerais sobre os objetivos e práticas do componente curricular. Nesse caso, o professor ele vai desenvolver a demografia, a investigação das aplicações humanas em geral, ok? Muito bem. Partindo para o próximo, os objetos de conhecimento, né? Aí nós temos já o componente de número 4, cujo título, né, é Trabalho, Política e Pensamento Econômico, né? Nesse caso, ele vai abordar o capitalismo e impactos socioeconômicos, como a tecnologia, a globalização e a dinâmica produtiva, o trabalho, a política e pensamentos econômicos, modos de produção, formas de trabalho e seus desdobramentos em diferentes sociedades, ok? Muito bem, partindo aí para as informações gerais do próximo componente, né, que é demografia, que fala sobre a investigação das populações humanas, ok? Partindo para o próximo, nós temos aí as orientações gerais, novamente, as reflexões sobre o poder, né?
que está descrito no componente de número 2, cujo título é Reflexões sobre o Poder do Contrato Social às Redes, né? Também nós temos aí a duração de 30 horas, são 2 aulas semanais e os professores podem, de filosofia, isso. Muito bem, isso. Nós temos aí mudanças sociais, demográficas e do trabalho, ok? Os professores terão aí na formação geral básica 1 o desenvolvimento da seguinte habilidade. EM 13 CHS 201, que seria analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, né? Das mercadorias e do capital em diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e a possíveis relações entre eles. Muito interessante. E agora nós vamos aí para os eixos estruturantes, né, Gisele? Muito importante aí esses eixos em cada uma dessas unidades curriculares, né? Tá certo, Vanderlei. Então, pessoal, o Vanderlei trouxe para a gente aqui uma explicação mais detalhada aí de cada item, digamos assim, né, do material, trazendo um exemplo aí de cada um dos componentes para a gente ver que, né, cada componente aí tem as suas especificidades, mas o padrão é o mesmo. Todos têm os objetos de conhecimento, todos têm aí o número de aulas, né, qual que é a duração, as informações gerais, as habilidades da formação geral básica que vai ser trabalhada naquele componente específico. E a gente viu que no finalzinho a gente também tem uma novidade, né, que são as habilidades dos eixos estruturantes. Então, antes de eu falar das habilidades dos eixos estruturantes, vamos, né, relembrar quais são esses eixos estruturantes que a gente já trabalha um pouquinho eles durante as eletivas, né? São os mesmos eixos aí que a gente vem, quem já foi professor de eletiva, né, já deve ter contato com esses eixos, mas vamos retomar um pouquinho, então, o que é cada um desses eixos, tá bom? Então, slide 14, produção, por favor, na tela, a gente tem 4 eixos estruturantes que a gente vai trabalhar aí ao longo de todas as unidades curriculares. A investigação científica, e sempre que a gente for trabalhar esse eixo, no mapa, né, lá no nosso material, vai ter essa lupa indicando que aquela atividade específica, ela foca aí nesse eixo estruturante, certo? E assim com os outros. Processos criativos vai ter o símbolo aí de uma lâmpada, né? Empreendedorismo vai ter um símbolo aí de um aviãozinho. E mediação e intervenção sociocultural, um balãozinho aí de diálogos, certo? Vamos agora relembrar o que vem a ser cada um desses eixos. Se a gente tivesse ao vivo, eu ia jogar essa pergunta para vocês darem a resposta, mas como a gente não está, então eu vou falar já aqui diretamente para vocês. No próximo slide a gente tem então que a investigação científica nada mais é aí do que aquela ideia de que a gente trabalhar com os estudantes a ideia da pesquisa científica, certo? Que tem toda uma descrição específica, né? Dizendo aí exatamente como é que a gente trabalha a investigação científica, mas o mais importante é a gente pensar que quando a gente tiver uma atividade no nosso mapa que tenha essa lupinha de investigação científica, vai ser provavelmente uma atividade em que vai pedir para os nossos estudantes, né, pesquisarem alguma coisa, articularem alguma situação, certo? Relacionado aí com uma questão problema, com uma dúvida, com uma questão que eles vão ter que ir atrás, formular hipóteses, coletar informações, né, e trazer aí uma resposta de acordo aí com o que a gente esteja trabalhando, tá bom? Essa é a ideia do campo investigação científica. A gente tem também, no próximo slide, os processos criativos. Os processos criativos é aquele eixo estruturante relacionado mais principalmente ao produto final, né, que a gente vai trazer com os nossos estudantes. Então, a gente pode trazer uma informação em diferentes formas e linguagens. A gente pode trabalhar, né, com uma expressão corporal, a gente pode trabalhar com cartaz, a gente pode trabalhar com mídia, certo? Então, isso vai depender aí de como os estudantes querem exemplificar, né, trazer a informação para a gente, ou o próprio professor na sala de aula pode sugerir
uma forma, né, que eles tragam a informação e cada um aí vai criar de uma maneira específica aí, cada grupo de estudantes, né, a sua informação de acordo aí com a sua criatividade, tá bom? Essa é a ideia aí dos processos criativos, tá? Então, sempre que a gente tiver que elaborar, que os estudantes tiverem que elaborar alguma coisa, a gente traz aí essa ideia dos processos criativos. Temos também o empreendedorismo, que está no próximo slide. No caso do empreendedorismo, é aquele momento em que a gente estimula os nossos estudantes a criar, né, coisas novas, empreendimentos pessoais, produtivos, né, articulados aí tanto com o seu projeto de vida ou então com a sua ideia de trajetória, né, de mundo do trabalho, tá bom? Então, às vezes o que ele quer é uma profissão específica, né, o seu projeto de vida. Então, o empreendedorismo, ele ajuda bastante aí nesse sentido, tá bom? Ele ajuda também, claro, a desenvolver as competências socioemocionais, né, como foco, determinação, autonomia, enfim, ele traz esse sentido, esse eixo estruturante e a gente consegue desenvolver de acordo aí com as atividades que a gente vai passando para os nossos estudantes, tá bom? E por fim, a gente tem aqui a mediação e intervenção sociocultural, que é o último eixo estruturante que é legal a gente destacar aqui. E nesse eixo, o foco aí é o campo de atuação pública, né, dos estudantes. Depois que os estudantes aprofundaram as habilidades da formação geral básica, já desenvolveram pesquisas científicas, eles trabalharam com diferentes linguagens para expor, né, o resultado das suas pesquisas, eles desenvolveram coisas novas, né, empreenderam. É interessante também que eles criem atividades que eles consigam trazer o mundo real, digamos assim, né? Eles consigam realmente modificar a sociedade, né, para o lado bom. Então, eles tenham a consciência a partir das pesquisas, né, que eles podem trabalhar com as habilidades que eles aprenderam em português, em matemática, enfim, de modo que ajude aí a mudar a realidade do mundo, tá bom? Essa é a ideia aí desse eixo estruturante, mediação e intervenção sociocultural, ajudar tanto na sua própria comunidade, como também aí no mundo do trabalho, enfim, quando ele sair da escola, tá bom? Então essa é a ideia. Aí, já entendendo, então, relembrando, né, quais são esses eixos estruturantes, a gente traz, então, a parte do material do mapa que traz justamente essas habilidades relacionadas aos eixos estruturantes, tá? Essas habilidades, elas têm um código específico que eu vou passar para vocês daqui a pouco, mas vamos dar uma olhadinha aqui nelas. Slide 19 na tela, obrigada, produção. A gente tem... Elas vão estar sempre com essa cor, né? As habilidades que tiverem em azul e branco são as habilidades da formação geral básica, que o Vanderlei trouxe pra gente. E sempre que tiver as cores laranja e branco, são as habilidades aí dos eixos estruturantes, tá? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, no componente 5, né? Mudanças sociais, demografia e trabalho, que trabalha aí com essas três habilidades dos eixos estruturantes. A gente tem um exemplo mais para frente, então eu vou ler daqui a pouquinho as habilidades do exemplo, para facilitar para vocês. Mas antes, a gente tem aí a estrutura dessas habilidades. No próximo slide, a gente vai ver que cada habilidade tem esse código. Como é que a gente lê esse código? Assim como a gente aprendeu a ler o código das habilidades da formação geral básica, é interessante a gente conseguir também entender, né, só de olho, de cara, o que significa esse código das habilidades dos eixos estruturantes. Então, o EM, ele se relaciona aí ao componente, não, né? A área que a gente está estudando, no caso é ensino médio, não é ensino fundamental, certo? Ensino médio. IF vem de itinerários formativos. MAT, no caso, é a área do conhecimento que a gente está trabalhando. Aqui a gente tem uma habilidade de itinerários formativos de matemática, por isso que é MAT. Se fosse ciências humanas, CHS, certo? Se fosse ciências da natureza, CNT e assim por diante. E o número que vem no final da habilidade se relaciona especificamente aos eixos estruturantes. No caso da área de conhecimento da matemática, a gente tem que as habilidades de 0,1 a 0,3 se relacionam ao eixo estruturante aí de investigação científica, da lupinha.
As habilidades de 0,4 a 0,6, processos criativos. As habilidades que vai de 0,7 a 0,9 é mediação sociocultural, certo? E as habilidades de 10 a 12 relacionadas aí ao empreendedorismo, tá bom, pessoal? Isso no caso da matemática. Em ciências humanas, os números vão ser diferentes. Ah, então, Gisele, como é que eu sei, né, relacionado aí às ciências humanas, o que é o quê? Aí a gente traz para vocês aqui no próximo slide os referenciais, né, a portaria e tudo mais, o documento, que é só vocês apontarem aí o celular para o QR Code para vocês terem acesso, ou depois, quando vocês estiverem acessando pelo repositório e baixar o PowerPoint, acessar aí esse site que está embaixo apontado pela flechinha, tá? E aí vocês vão ter essas habilidades dos eixos estruturantes para todas as áreas de conhecimento, tá? Não só para matemática e ciências humanas. Nesses documentos, a gente vai ter uma tabela 1, que vai falar principalmente aí das habilidades dos itinerários formativos, que se relacionam em a BNCC, e a tabela 2, que é a tabela aí mais importante para a gente hoje, ela vai trazer essas habilidades específicas dos itinerários associadas aos eixos estruturantes, e aí com a numeração correta de cada área de conhecimento, tá bom? Então, vale a pena vocês darem uma olhada no final aqui dessa formação, né, nessa tabela e nesse documento, que vai ajudar bastante aí a compreensão dessas habilidades do mapa, tá bom, pessoal? E agora, então, né, vamos praticar um pouquinho, certo? Agora que a gente entendeu, volta um pouquinho aqui para a câmera para mim, produção. Agora que a gente entendeu que cada componente, ele é estruturado, né, com a ideia aí de quantas aulas vai ser trabalhadas, quantas horas, qual é a informação geral daquele componente, quais são os objetos de conhecimento daquele componente que vai ser trabalhado ao longo do semestre, quais são as habilidades da formação geral básica e as habilidades dos eixos estruturantes que também vão ser trabalhados ao longo das atividades, ao longo do semestre inteiro. Vamos entender na prática como a gente trabalha uma atividade, né, desse componente, certo? E aí a gente tem aqui um vamos praticar para explicar justamente isso aí para vocês. A gente vai trazer como exemplo para vocês a atividade 1 do componente 1 dessa unidade curricular, números também importam. O componente 1, ele chama população em índice. Tá? E aí a gente tem aqui, né, aquilo que eu falei para vocês agora, as informações, os objetos de conhecimento, as habilidades e tudo mais. E a gente tem a atividade dele. Na atividade desse componente, eu vou ler as habilidades primeiro e trazer para vocês a estrutura aí da atividade. Então, na atividade 1, a gente vai trabalhar essas habilidades que está no slide 24. Próximo slide, produção. A gente vai trabalhar as competências da formação geral básica, as competências 1, 2 e 4, essas competências da BNCC, né, que a gente trabalha no nosso currículo paulista. E as habilidades que a gente vai aprofundar, e eu vou ler agora para vocês essas habilidades que a gente vai trabalhar na prática e nos exercícios, tá? É a EM, ensino médio, né, 13, 1 e 3, que na verdade é a primeira série e a terceira série do ensino médio, de matemática, 104. Lembrando que o primeiro componente, né, da nossa unidade curricular, que é população e índices, ele é focado aí principalmente na matemática, tá? Por isso que até um professor de matemática que é o sugerido aí para trabalhar esse componente na sala de aula. Então, essa habilidade ela trabalha com interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índices de desenvolvimento humano, taxa de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculos desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. A próxima habilidade, que é a 406, trabalha construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em pesquisa por amostra estatística, incluindo ou não o uso de softwares que interrelacionam estatística, geometria e álgebra. E a habilidade 202, planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente e em diferentes fontes e comunicar os resultados por meio de relatórios
contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, amplitude e desvio padrão, utilizando ou não recursos tecnológicos. Então, a gente tem aí habilidades que trabalham números, que trabalham pesquisas, né, e pesquisas amostrais e tudo mais. Agora, a gente vai ver quais são as habilidades desse componente dos eixos estruturantes. Então, vamos lá. Próximo slide, a gente tem aqui que esse componente vai focar em 5 habilidades dos eixos estruturantes. Então, a primeira, que é a EM-IF-MAT-01, investigar e analisar situações problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando modelos para sua representação. A MAT-03, selecionar e sistematizar com base em estudos e ou pesquisas bibliográficas exploratórias de campo experimental, em fontes confiáveis, informações sobre a contribuição da matemática na explicação de fenômenos de natureza científica, social, profissional, cultural, tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação com o cuidado de citar fontes de recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. A habilidade 05. Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados à matemática para resolver problemas de natureza diversas, incluindo aqueles que permitam a produção de novos conhecimentos matemáticos, comunicando com precisão suas ações e reflexões relacionadas a constatações, interpretações e argumentos, bem como adequando-os às situações originais. E a 07, identificar e explicar questões socioculturais e ambientais, ampliando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado. E, por fim, a MAT 10, avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados à matemática podem ser utilizados na concretização de projetos sociais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais. Vocês percebem que essas habilidades que eu li do eixos estruturantes, elas aprofundam, né, aquelas habilidades da formação geral básica, né, principalmente aí na área da matemática, nesse caso, certo? Então, elas trazem já habilidades aqui focando no mundo, entre aspas, aí no mundo real, né? No mundo em que o estudante vai encontrar aí após ele sair da escola. Essa é a ideia dessas habilidades, certo? Aprofundar o que foi trabalhado na formação geral básica, já trazendo aí o mundo do trabalho, digamos assim, tá bom? Para os nossos estudantes. E aqui a gente tem o exemplo da atividade, então, que trabalha aí com essas habilidades. Slide 26, a gente tem, então, aqui um exemplo geral, né, da estrutura. Cada atividade, aqui a gente está focando na atividade 1, então ela vai ter sempre aí uma introdução, um desenvolvimento e uma sistematização, que está circulado aí no caso com as bolinhas azuis. Em todas as atividades do mapa, a gente também vai ter boxes, né, caixinhas, que destacam, por exemplo, um Saiba Mais, trazendo aí alguma informação a mais, um texto para o professor, um funcionamento de um site, como construir alguma coisa, enfim, vai sempre nesse box de Saiba Mais. Vai ter sempre um box de Olho na Integração, que está em azulzinho, né, está circulado em vermelho, mas ele está em azul aí na tela, que foca em como que o professor que está dando aula nesse componente, trabalhando essa atividade com o estudante, ele pode integrar ou relembrar o estudante de uma atividade que está sendo desenvolvida em um outro componente dessa unidade curricular. Isso a gente vai ver com detalhes na próxima formação, tá? Como que se dá essa integração, mas é só para ficar no radar de vocês aí que tem sempre esse box que sempre ajuda o professor a interligar a sua atividade com uma atividade aí do outro professor dessa unidade curricular, tá? E tem também, por fim, sempre, né, o box de avaliação, que ajuda o professor a como ele pode avaliar essa atividade com o estudante. Lembrando que não é só um produto final que conta no caso da avaliação, tá bom, pessoal? Mas é todo o processo aí de desenvolvimento do estudante, né, da equipe, para chegar no produto final que conta como avaliação. Essa é a ideia. Bom, vamos ver então aí em detalhes
a introdução, o desenvolvimento e a sistematização da atividade 1, então, desse componente curricular, aí, população e índice. Então, a gente tem aqui, na introdução, a gente já tem os símbolos, vocês estão vendo? Que tem aí, a introdução ela vai trabalhar principalmente aí a investigação científica e a mediação sociocultural, certo? Com esses balãozinhos dos eixos estruturantes. A ideia é que se trabalhe a introdução na primeira semana, né, de que vocês estão aplicando aí o mapa com os estudantes, então 2 aulas dá para trabalhar a introdução com os estudantes. Nesse caso, a atividade, ela sugere que seja trabalhado aí uma reflexão com os estudantes sobre a relação com as expressões, né? Então, a gente pode perguntar para os estudantes, a introdução, pessoal, é sempre uma sondagem, tá? Então, a gente pode começar perguntando para os estudantes, né? A ideia de você em números. Para que a gente usa os números, né? Para que servem os números no nosso caso? Será que tem algum número que representa a gente? Certo? E deixar que os estudantes falem. Então, aí o professor pode trazer o CPF, o RG, né, o próprio RA da escola, né, para que serve isso? E deixar que os estudantes falem para a gente, né, para que serve aí os números que representam eles. E depois trazer a sociedade em números. Então, se tem algum número que te representa, o número do seu passaporte, o número do seu RG e tudo mais, e a sociedade, ela também não tem que ser alguns números que a representam? Aí a gente tem, né, números de população, a gente tem índices, né, que representam aí determinados países, como o IDH e tudo mais. Então, a ideia é fazer essa sondagem para saber o que os estudantes, qual a percepção dos estudantes em relação aos números e perceber se eles têm essa noção que realmente tem muito número aí que representa, né, não só a sociedade, como o próprio indivíduo, certo? Daí a gente já consegue fazer o link mais para frente com os componentes aí de ciências humanas, tá bom? No caso dessa introdução aí, dessa sondagem, a gente consegue ver nitidamente o desenvolvimento da habilidade dos eixos estruturantes, a MAT 01, que eu vou ler aqui para vocês, só um minutinho aqui, que ela diz assim: investigar e analisar situações, problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando modelos para sua representação, certo? Então, a gente consegue ver que essa atividade relaciona diretamente isso. No próximo slide, a gente tem aí já o desenvolvimento dessa atividade, tá? Que no caso, a gente vai trabalhar em 4 aulas, né? Então, 2 semanas. E aí a gente pode já trazer um exemplo de números para os estudantes, né? O RA, por exemplo, que é um número que eles têm bastante familiaridade, né, na escola. E depois que traz o RA, a gente pode trazer algo um pouco mais complexo, que já trabalha com a sociedade como um todo, que é o censo escolar. E aí pedir para os estudantes analisarem esse censo, né, trazer aí entender como é que funciona o censo e tudo mais, trazer aí alguns anos de censo para os estudantes analisarem e fazer uma síntese desses dados, desses indicadores, certo? Apontando aí as melhorias, né, dos indicadores analisados. Então, esse trabalho pode ser feito, por exemplo, em grupo ou individual, mas já vai estar trabalhando com os números no mundo real, né? Numa atividade em que o censo, por exemplo, que é algo extremamente importante para todo cidadão ter conhecimento, saber para que serve e saber o que é analisado, certo? Então, essa é a ideia aí do desenvolvimento, que vai focar em outras habilidades, né, que eu já li para vocês. As que estão em azul claro são as habilidades da formação geral básica, que vão ser aprofundadas, e as que estão em azulzinho são as habilidades dos eixos estruturantes, que também podem ser visualizadas nessa atividade, tá bom? E por fim, a gente tem aqui a sistematização. Então, a gente fez uma sondagem, a gente deu uma atividade para os estudantes focarem, no caso aí do censo. Como que os estudantes podem sistematizar o que eles identificaram nessa análise do censo? Aqui, a sugestão, né, do mapa é que eles trabalhem aí com a elaboração de um infográfico. E aí tem até um box para o professor no mapa, de um Saiba Mais, mostrando como é que funciona um infográfico, aonde, né, que os estudantes podem ver um modelo de infográfico, enfim. Então, a gente tem essa informação também.
E na sistematização, a gente também sugere aí 2 aulas para serem trabalhadas, para que os estudantes ou grupo de estudantes criem aí esse infográfico, trazendo aí uma, por exemplo, comparação, né, de análise de séries históricas dos últimos 3 anos, dos indicadores da escola, com foco em apresentar aí os dados para a sua comunidade escolar, tá bom? Também nessa atividade a gente consegue desenvolver tanto aí uma habilidade, né, da formação geral básica, como uma habilidade dos eixos estruturantes. E para fechar, a gente tem aí sempre o box da avaliação, né, que o professor pode orientar o professor, ajudar o professor no caso de como ele vai avaliar toda essa atividade 1 dos seus estudantes. Lembrando, pessoal, que o mapa, ele é uma orientação, né, uma sugestão de como o professor pode trabalhar esse componente população e índices, no caso aí da atividade 1. Mas se vocês quiserem, claro, né, fica aberto aí para vocês incrementarem, modificarem a atividade. Ah, não acho que o censo é interessante, então talvez seja interessante trabalhar o IDH. Enfim, aí é aberto para vocês. Então é legal vocês depois da formação, né, conversarem em pares para ver o que é mais relevante, certo? E agora a gente vai passar então para vocês aí o desdobramento, né, da formação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vou passar a palavra para o Vanderlei, certo, Vanderlei? Muito bem, Gisele, muito bem. O desdobramento é um momento muito importante, né, depois dessa formação, que é aquele momento em que os professores se reúnem com o professor coordenador. E é importante aí ter esse mapa em mãos, e ele está disponível aí no site novoensinomedio.educacau.sp.gov.br. No mapa, hashtag quem divide multiplica. E é importante a discussão, né, de explorar as atividades 1 de cada componente da unidade curricular 1, que serão detalhados na próxima TPC, como a Gisele falou. A gente só está preparando esse momento, né? Importantíssimo estar discutindo, né, estudar as habilidades da atividade, né? Essas habilidades, elas precisam ser muito bem discutidas entre os professores, né, que vão lecionar isso, né, na hora de fazer a interdisciplinaridade, né? Exatamente, é super importante, por isso que a gente deu um foco hoje nas habilidades, porque ela é o foco de todas as atividades, né? Então é interessante que vocês analisem aí as habilidades de cada componente de vocês, para conseguir aí depois preparar, né, uma aula aí mais assertiva para os seus estudantes. Exatamente, Gisele. E depois elaborar as formas de avaliação, né? Porque nós, professores, não podemos esquecer desse momento tão importante que é o momento da avaliação, né? Então, dentro do seu componente. Então, cada professor pode contribuir muito aí com a questão da avaliação a partir do que está proposto no mapa, que a Gisele também nos passou, entendeu? Nós temos aí o momento do Saiba Mais, né? Que é o site do Novo Ensino Médio, né? Novo Ensino Médio São Paulo, os itinerários formativos, o aprofundamento curricular. Nós temos também o Novotec Expresso, o Novotec Integrado, e temos aí o QR Code do Novo Ensino Médio, né? Isso, quem quiser dar uma olhadinha a mais aí, a gente tem esse site aí que ajuda vocês. Exatamente, depois nós pedimos aí as dúvidas e a avaliação dessa formação, acessarem aí ao forms.gle/R5SU-HHZ5VUZO-XJL7 ou utilizar o QR Code, né? Que acho que é mais fácil. Bem mais fácil. Depois partindo aí para as nossas referências bibliográficas, muito importante, né? O Brasil, o Ministério da Educação, os documentos que mostram aí o mapa, né? E para finalizar, nós agradecemos aí mais uma vez a participação de todos. Muito obrigado, Gisele, mais uma vez. Obrigada, Vanderlei. Até a próxima, né? Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem então agora esse momento de desdobramento para focar aí nas habilidades entre os pares, né? E planejar aí as aulas desse itinerário formativo. E na próxima semana a gente traz para vocês a integração, né? Como que a gente vai fazer essa integração da atividade 1 do componente 1 com a atividade 1 do componente 2, como que vai ser dialogado. A gente vai trazer essa ideia para vocês, tá bom? Então, até lá. Tudo de bom. Tchau, Ótima tchau. semana para todos aí.